Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Danimat. Na aula de hoje, vamos fazer algumas revisões de alguns tópicos estudados na matemática do ensino fundamental, especificamente no 9º ano. Tudo bem? Primeiro, vamos estudar então as equações fracionárias. X mais 2 sobre 2 mais 2 sobre x menos 2 igual a menos meio. Isso é uma equação fracionária porque aparece uma incógnita no denominador. Primeiro passo, fatorar o denominador e calcular o seu MMC. Observe que o MMC desta expressão é o produto do número 2, que é o primeiro denominador, pela expressão x menos 2. Quando eu encontro o MMC, que é 2 vezes x menos 2, eu faço o seguinte, eu divido pelo denominador antigo e multiplico pelo numerador. Então, observe, 2 vezes x menos 2 dividido por 2 vai dar x menos 2. Esse x menos 2 vai subir para o numerador e vai multiplicar o numerador antigo. Eu vou fazer isso em todas as frações. 2 vezes x menos 2 dividido por x menos 2, isso vai dar 2. Quando eu multiplico o 2 que está lá em cima, o resultado dá 4. E na última, 2 vezes x menos 2 dividido por 2, o resultado dá x menos 2. Multiplicado por 1, então continua sendo x menos 2. Próximo passo, a gente corta o denominador, levando em consideração a condição de existência, que é x diferente de 2, certo? Fazemos a multiplicação pelo chuveirinho, trocamos de lado, certo? E temos então uma equação do segundo grau na forma reduzida. Ela está ordenada, então eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Usando a fórmula de Bhaskara, que diz que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta. Observe que delta é b² menos 4ac, e eu escrevi dessa maneira, ok? Sobre 2a. Bom, substituindo os valores, lembrando que o valor de a é 1, o valor de b é 1 também, e o valor de c é menos 2. Substituindo na fórmula de Bhaskara, encontraremos então que x é igual a menos 1, mais ou menos raiz de 9 sobre 2. Temos então duas possibilidades de resposta. x1 igual a 1 e x2 igual a menos 2. Como nenhuma delas é uma resposta proibida, ou seja, uma resposta que deixa o denominador igual a zero, então a solução deste exercício, de fato, são esses dois valores, x1 igual a 1 e x2 igual a menos 2. Perfeito? Vamos para o próximo. Bem, essa nova equação fracionária, ela tem que então, nós temos então que fatorar o denominador dela. O denominador que está escrito em verde é uma diferença de quadrados. Então, para fatorar, vai ficar x menos 1 vezes x mais 1. O MMC, então, será x menos 1 vezes x mais 1. Observe que, ao dividir o MMC pelo denominador x menos 1, encontraremos o resultado x mais 1, que vai subir e multiplicar o x. Quando eu pego x menos 1 vezes x mais 1 e divido por x mais 1, o resultado dá x menos 1, esse resultado vai multiplicar o 2 que já estava em cima. E no último não vai subir nada, por quê? Porque quando eu divido x menos 1 vezes x mais 1 por x menos 1 vezes x mais 1, que é ele próprio, o resultado da divisão vai dar o número 1. Então, quando multiplica por 16, continua 16. Bem, vamos cortar o denominador, lembrando que a condição de existência, nesse caso, é que x seja diferente de 1 e seja diferente de menos 1. Bom, cortei o denominador, faço a multiplicação pelo chuveirinho, que é a multiplicação distributiva, x vezes x², x vezes 1 dá x, né? 2 vezes x dá 2x e 2 vezes menos 1 dá menos 2. Feito isso, reduzimos esta equação, usamos a fórmula de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, encontrando então duas possibilidades. O x1 pode ser, o x1 vai ser 3 e o x2 menos 6. Nenhuma das duas possibilidades é proibida, porque nenhuma delas torna o denominador zero. Então, como solução, encontraremos x1 igual a 3 e x2 igual a menos 6. Perfeito? Vamos então agora passar ao estudo das equações biquadradas. A primeira equação biquadrada que eu escolhi para resolver com vocês é a equação x² vezes x² menos 10 mais 9 igual a x mais 1 vezes x menos 1. Multiplicando, fazendo a propriedade distributiva, encontramos x² menos 10x², né? mais 9 igual, observe que isso aqui é um produto da soma pela diferença,
então é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Trocando tudo para o lado esquerdo e fazendo as devidas somas e subtrações, temos então a equação na forma x² menos 11x² mais 10. Essa equação é biquadrada porque o expoente do primeiro termo é o dobro do expoente do segundo termo, não aparecendo mais nenhum outro expoente na parte literal da equação. Bom, então eu vou trocar o x² por y e vou reescrever a minha equação. A equação, então, será y² menos 11y mais 10 igual a zero. Uso a fórmula de Bhaskara e encontro o valor de y. Observe que y pode ser 10 ou o y pode ser 1. Lembre-se que nós não estamos calculando o y, estamos calculando o valor de x. Usamos o y apenas para poder facilitar o raciocínio. Então vamos destrocar. X² não é igual a y, então x² pode ser 10 ou x² pode ser 1. Então, se x² for 10, o x pode ser mais raiz de 10 ou menos a raiz de 10, porque quando a gente passa o expoente 2 para o segundo membro, fica mais ou menos a raiz quadrada deste membro. E observe que a mesma coisa vai acontecer quando o x² for igual a 1. Podemos ter, então, duas possibilidades. O x pode ser 1 ou o x pode ser menos 1. Uma equação biquadrada com expoente 4 tem, no máximo, 4 soluções. Perfeito? Este exemplo é um exemplo, por sinal, que tem 4 soluções. Vamos ver outro caso. O quadrado de x² mais 2 mais 9 é igual a 2 vezes x² mais 6. Bom, fazendo a propriedade do produto notável, fica o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Observe que aparece essa expressão aqui no início, e aqui eu fiz a multiplicação, né, fazendo o chuveirinho, que é a distributiva. Organizando, temos novamente uma equação biquadrada. Troco o x² por y, caio numa equação quadrática comum, então eu posso dizer, usando a fórmula de Bhaskara, que o y pode ser o número 1 ou ele próprio, ou seja, neste caso, pelo fato do delta ter dado zero, eu tenho duas soluções iguais. Bom, destroca, se x² é igual a y, então x² é igual a 1. Então, as duas únicas soluções possíveis serão x1 igual a 1 e x2 igual a menos 1. Tudo bem? Vamos mais uma equação biquadrada. Bem, essa equação biquadrada é uma equação onde aparece um elemento que está na forma de fração. Observe que é 8 sobre x elevado à quarta menos 20 vezes 8 sobre x ao quadrado mais 64. Eu vou fazer uma troca. Eu vou dizer que o y é igual a 8 sobre x ao quadrado. Reescrevendo a minha equação, temos então y ao quadrado menos 20y mais 64 igual a zero. Usando a fórmula de Bhaskara, teremos então as soluções y1 igual a 16 e y2 igual a 4. Mas lembre-se que nosso objetivo não é calcular o y, é calcular o valor de x. Então vamos destrocar. Y é igual ao quadrado de 8 sobre x. Temos então a primeira possibilidade, que é ele ser igual a 4. Observe que aqui está dizendo que y é igual a 4, então eu substituí e vou agora passar esse 2 para o lado direito, calculando a raiz quadrada de 4. Eu tenho duas possibilidades, é mais ou menos a raiz de 4. Então eu tenho a primeira possibilidade, 8 sobre x igual a 2, então o nosso x só pode ser 4. A outra possibilidade é que 8 sobre x seja igual a menos 2, então, neste caso, o x será igual a menos 4. Aí, eu pegando agora a resultado 16, que nós também encontramos, eu vou encontrar que o quadrado de 8 sobre x é igual a 16, então eu tenho que 8 sobre x pode ser 4, e nesse caso o x vale 2, ou 8 sobre x pode ser menos 4, e nesse caso o x valerá menos 2. É um belo exercício, vale a pena você refazer. Tudo bem? Vamos mudar de tópico agora, vamos estudar as equações literais. Equação literal diz o seguinte, calcule o valor de x na equação. Bom, se eu quero calcular o valor de x, significa que x é uma incógnita e m é um parâmetro. Então, eu tenho que o a vale m, o b vale menos 5, m, e o c vale 6m. Usando a fórmula de Bhaskara, temos então que x é igual a 5m mais ou menos m sobre 2m. Então, temos duas possibilidades. O x1 é 3 e o x2 é 2. Observe que neste caso é uma equação literal, mas a resposta não depende do parâmetro m. Bastante interessante quando isso acontece. Perfeito? Vamos para o próximo.
Calcule o valor de x na equação x² menos 2mx mais m² menos n². O a é 1, o b menos 2m e o c m² menos n². Usando a fórmula de Bhaskara, temos que o x será igual a 2m mais ou menos 2n sobre 2. Colocamos o 2 em evidência e simplificamos, encontrando então as respostas. x1 igual a m mais n e x2 igual a m menos n. Chamo a atenção para que, neste caso, é um exercício onde existem dois parâmetros e as respostas dependem exatamente dos dois parâmetros, diferentemente do exercício anterior, no que as respostas não dependiam dos parâmetros. Tudo bem? Bom, relação de Girardi. Calcule m e k de modo que a soma das raízes da equação, que está em vermelho, seja 7 e o produto seja 12. Bem, se a soma será 7, x1 mais x2, que nós sabemos que é a primeira relação de Girardi, diz que a soma das raízes é menos b sobre a. Bem, se ele está dizendo que a soma das raízes é 7, eu vou trocar o x1 mais x2 por 7. Menos b sobre a vai ficar, então, menos, abre colchete, menos 5m menos 3, esse é o b, sobre a, que é m menos 1. Multiplicando o cruzado, encontraremos, então, 7m menos 7 igual a 5m menos 3. Troca de lado, 2m igual a 4, m igual a 2. Então, o valor de m já está calculado. Vamos agora calcular o valor de k. Bem, para calcular o valor de k, você vai usar o produto, tudo bem? x1 vezes x2 igual a c sobre a. Observe que o produto tem que dar menos 4k. Então, c sobre a é igual a menos 4k. Então, menos 4k igual a 12, k igual a menos 3. Faça os cálculos, porque eu não fiz o cálculo na tela. Calcule a soma das raízes de modo que o produto delas seja 10. Bom, relação de Girardi. O produto é c sobre a. Se o produto vale 10, 10 é igual a c sobre a. Mas o c, quem é o c? Menos, abre parênteses, m menos 22 sobre o a, que também vale m. Multiplicando o cruzado, temos que 10m é igual a menos m mais 22. 11m igual a 22, conclusão, m igual a 2. Tudo bem? Então, ele pede que calculemos a soma das raízes. Se o m vale 2, eu substituindo aqui, eu encontro que este elemento aqui, que é o b, vai dar menos 6, não é isso? E aqui o a, que vale 2 também. Vamos fazer o cálculo. A soma será x1 mais x2 igual a menos b sobre a. Substituindo, temos então que a soma será 3. O fato curioso é que a soma dessas raízes não depende de m. Observe que a soma é 3. Independentemente do valor de m, claro que m não pode ser 0, mas independentemente disso, a soma das raízes dessa equação sempre será 10 e o valor, a soma sempre será 3 e o produto dela será 10. Tudo bem? Bom, x² menos mx mais 3 igual a 0. Eu quero que você calcule o valor de m de tal maneira que uma das raízes seja o triplo da outra. Se uma raiz é o triplo da outra, eu vou dizer então que x1 é igual a 3x2. Multiplicando x1 vezes x2 igual a 3, veja que eu prefiro escolher aqui neste caso o produto e não a soma, porque a soma possui um parâmetro m que está me atrapalhando, porque a soma é menos b sobre a, e o b é um parâmetro. Mas o produto aparece um número, então por esse motivo que eu vou usar o produto. 3x2 vezes x2 igual a 3, simplificando, teremos que o x2 ao quadrado é igual a 1, duas possibilidades. x2 pode ser 1, ou x2 pode ser menos 1. Agora, vamos encontrar o valor de m. A soma das raízes é menos b sobre a, então a soma será m. Substituindo, temos que uma das possibilidades é que o x1 seja 3, porque o x1 é o triplo de x2, e o x2 seja 1, então m igual a 4. A outra possibilidade é que o x1 seja menos 3 e o x2 seja menos 1, o que faz com que o nosso m valha menos 4. Perfeito? Bom, vamos continuando. Análise do delta. Bom, calcule P de modo que a equação x² menos 3x mais 2p igual a 0 não tenha raízes reais. Não ter raiz real, delta menor que 0. Delta é b² menos 4ac.
deve ser menor que zero. Colocando as informações 3 ao quadrado, que é o nosso b, né? Na verdade ele é menos 3 ao quadrado, mas vai dar na mesma, porque o resultado vai dar 9. Menos 4 vezes a vezes c. Temos então 9 menos 8p menor que zero, troca de lado, menos 8p menor que menos 9. Quando eu multiplicar por menos 1, a desigualdade vai ser alterada. 8p maior que 9, p maior que 9 oitavos. Então, o p, para que não tenha raiz real, tem que ser maior do que 9 oitavos. Combinado? Outro exercício. Calcule p de modo que a equação que está no quadro aí tenha raízes reais iguais. Condição para que isso aconteça. Delta igual a zero. Então, b quadrado menos 4ac tem que ser igual a zero. Substituindo com as informações do problema, teremos então 4p quadrado mais 12p quadrado menos 16 igual a zero. 16p quadrado igual a 16, p quadrado igual a 1. Duas possibilidades. O p pode ser 1 ou o p pode ser menos 1. Perfeito? Bem, outro tópico. Forma fatorada da equação do segundo grau. Eu te dou, então, uma fração e eu preciso que você fatore essa fração. Como é que você fatora isso? Usando a fórmula de Bhaskara. Eu vou pegar a parte de cima, que é vermelha, e vou fazer a fórmula de Bhaskara para essa expressão de cima. Usando a fórmula de Bhaskara, encontraremos, então, que uma das raízes é 5 e a outra raiz é 3. Fazendo a mesma coisa na parte de baixo, eu encontro que uma das raízes é 5 e a outra raiz é 5 também, porque é um trinômio do quadrado perfeito. Agora eu vou escrever na forma a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Então nós temos o a vale 1, então eu tenho x menos 5, que é esta raiz aqui em cima, vezes x menos 3, que é essa raiz aqui de baixo. E embaixo, os azuis são 5 e 5. Então fica x menos 5 vezes x menos 5. Simplificando, a resposta final será x menos 3 sobre x menos 5. Observe que eu cortei esse parênteses x menos 5 com esse outro de baixo, porque como está fatorado, eu posso simplificar. Vamos então fazer nosso último exercício. Eu vou fatorar usando a fórmula de Bhaskara, e encontro então que o x1 vale menos 1 e o x2 vale menos 7. Observe que quando o x2 for negativo e o x1, quando eu fizer a troca dentro daquela forma fatorada, eu tenho que tomar muito cuidado. A parte de baixo, eu percebo que eu encontrarei x1 igual a 5 e o x2 igual a menos 7. Escrevendo então na forma fatorada, teremos x mais 1 vezes x mais 7, porque é x menos a raiz. Então, x menos menos 1 é x mais 1. X menos menos 7 é x mais 7. Simplificando, encontraremos então como solução final x mais 1 sobre x menos 5. Bom, espero que essa revisão tenha ajudado você. Não se esqueça, aprenda matemática em qualquer lugar. Não se esqueça de curtir o nosso canal e deixar comentários para que possamos aumentar a nossa produtividade. Desejo a você sucesso. Até a próxima.